Alô, amigos. Mais uma vez, aqui estamos para apresentar o nosso podcast do Gente que Fala. Nós estamos na Com Brasil TV, canal 239 da Vivo, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, Instagram, Facebook, AltV. No YouTube, eu peço que vocês se inscrevam e, por favor, ativem o sininho que está aparecendo agora, tá bem? Eu recebo com muito prazer a doutora Valéria Calente. Muito obrigado pela presença. Uma honra estar aqui com você, Fausto. Eu que agradeço pela acolhida, pelo carinho de sempre. Muito obrigado. E não é a primeira vez que vem a Gente que Fala, né? Só, era outro formato antigamente, né? Eram com 4 convidados. Agora transformamos em podcast porque a conversa fica mais agradável. Sim, e assim, um jornalismo sério, que eu sempre admirei. Parabéns a toda a equipe, a toda a produção, e é sempre uma honra ter o privilégio de estar aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Então você é advogada, jornalista, professora, palestrante internacional, foi procuradora de Justiça do Estado de São Paulo. Procuradora do Estado. Procuradora do Estado. Foi presidente da Comissão de Direito Internacional da Associação Brasileira de Advogados. Atuou como vice-presidente da Comissão de Direito Migratório da OAB Santo Amaro. Integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias, Infância, Adolescência e Adoção, além do Direito Internacional da OAB de Santo Amaro. Tem muita coisa de Santo Amaro, eu também sou de lá. Pois a família santamarense se encontra, né? Exatamente. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, Fausto. Morei em São Paulo, depois nos mudamos para Guarulhos, onde eu residi até me casar. Fiz faculdade em Guarulhos com muita honra, digo que eu sou cria das Faculdades Integradas de Guarulhos, que hoje é a Unifesp. Foi lá que eu fiz minha formação. Que bom. A sua infância como é que foi? Eu tive uma infância maravilhosa, Fausto. Uma família querida, olha aí. Uma família cheia de amor, uma família simples de classe média. Minha mãe, quando não se falava em empreendedorismo, ela já era empreendedora. Minha mãe sempre fazendo as coisas, querendo ter independência, a atividade dela, o dinheirinho dela. E o meu pai era protético dentário, numa época em que não existia escola. Então, o meu pai, aos 9 anos, ele foi ser office boy de um laboratório grande, na época que se chamava Nicolau. Ele aprendeu o ofício e depois passou a exercer. Meu pai era um artista. Ele não tinha muitos recursos naquela época. Então, assim, para chegar na cor do dente da pessoa, ele usava terra, cinza de cigarro, e ele criava e fazia um trabalho maravilhoso. Tenho muito orgulho, né, da minha origem, da minha família. Eu sou a primeira pessoa na minha família que concluiu o curso superior. Olha. Então, assim, foi... Parabéns. Muito obrigada, Fausto. E 2 irmãos queridos, maravilhosos, a casa sempre cheia de gente, cheia de amigos, em volta da mesa. Olha aí a família. Olha família que bonita. Delícia, assim, aqui é meu pai, meus irmãos, minha mãe, ali já tenho meus filhos. Eu fui uma privilegiada, brinquei na rua, ficava na calçada conversando com os amigos na adolescência. Aqui é Santo Amaro também, não? Aqui é a minha casa, eu moro ali no Reserva Casa Grande, na esquina da Washington Luiz com a Sócrates. Só para lembrar um pouquinho, o Borba Gato, aquela estátua polêmica. Sim. Eu trabalhava na Gazeta de Santo Amaro, que com 17 anos, mais ou menos. E o Júlio Guerra, que é o autor da estátua, ele fez na casa dele aquela estátua. Daquele tamanho? E eu fui o primeiro a fazer uma reportagem, novo ainda, com 17 anos, no quintal da casa dele. Puxa, que legal, Fausto. E hoje está lá o Borba Gato como se fosse um guardião do bairro, né? Exatamente. Sofreu aquele atentado, né? Aquela coisa violenta, mas está lá. Isso aí a gente sabe por que acontece, né?
infelizmente, aí já entra um pouquinho de política, não é? E a política que a gente não gosta. Né? Convicções políticas à parte, né? É uma obra, é um marco, né? Que tem que ser respeitado. A sua convicção política que fique para você, né? Claro. Mas o respeito ao que a gente construiu, ao que todos construímos, a nossa história. E o Júlio Guerra foi um escultor maravilhoso. Tem a Mãe Preta lá no Lago Paissandu. Ele tem vários trabalhos por aí. Poxa, mas ele era muito tímido. E pouco se falava dele, né? E era uma pessoa maravilhosa e um profissional excelente. E de Santo Amaro. De Santo Amaro. Eu vou até tentar saber mais sobre as obras dele para prestigiar. Que bom. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Sim. Gabriel tem 29 anos. 29? 29. É educador físico. É esse bonitão aqui. Sim. E tenho o Guilherme, de 24. Esse lindão aqui, que é advogado, trabalha comigo. Olha que beleza, que família bonita. É a minha melhor obra, Fausto. Com certeza, com certeza. Aqui está falando do Padre Eugênio. Qual foi a ligação sua com ele? Padre Eugênio é uma pessoa importante na minha vida. Ele é o meu diretor espiritual. Sou católica, né, de formação, ministra de Eucaristia. Fui ministra, né, hoje não sou mais. No Santuário do Padre Marcelo. E o Padre Eugênio é um padre italiano que veio para o Brasil na sua primeira missão, ficou lá no Mato Grosso, depois foi para Santo Amaro, onde passou pela favela do Buraco Quente, a paróquia da Sagrada Família, e ele construiu uma obra maravilhosa em Parelheiros, que se chama Santuário Rainha da Paz, Santuário Mãe de Deus. Ele construiu tudo do bolso dele, comprou uma área enorme, construiu o mosteiro, a igreja, a casa Mama Margherita, que é onde ele dá a sopa para as crianças, forma padres e freiras. E é um lugar muito lindo, eu recomendo que você vá um dia. Ele tem, nos primeiros domingos do mês, ele tem uma missa de cura e libertação, que é campal. Então, é uma experiência muito rica. O Padre Eugênio esteve comigo toda a minha vida. Ele fez meu casamento, batizou meus 2 filhos e fez a missa de corpo presente. Então, é uma ligação afetiva mesmo. Muito forte. Eu conheço o Padre Eugênio. Conhece? Conheço. Ele já esteve, inclusive, no Gente que Fala, quando era na Rádio Trianon. Puxa, que coincidência, Fausto. Ele é uma pessoa polêmica, né? Um italiano muito apegado às raízes e à cultura dele. Algumas coisas que acontecem aqui, ele fica bravo, ele não entende. Mas é uma pessoa maravilhosa, que faz o bem a tanta gente. Houve Ai, meu querido amigo ali. Aí, ele está aqui. É ele mesmo. É ele mesmo. Italiano. De onde será que ele é da Itália? Ele é de Milão. Ele é de Milão? Milão. De uma família muito tradicional na Itália. E ele teve a conversão dele, não sei se você sabe a história, ele teve a conversão dele mais tarde. Ele ia se casar e estava fazendo o curso de noivos quando ele teve a conversão dele e foi para o seminário. Desistiu de repente do casamento? Desistiu da noiva. Ele é psicólogo de formação e veja isso, Fausto, eu acho muito interessante. A tese de doutorado dele na Universidade de Sorbonne foi sobre a não existência de Deus. Olha, não existência. E depois disso ele teve essa conversão. Então ele é uma pessoa de uma fé profunda e que por onde ele passa ele toca os corações e faz a diferença. E faz o bem. Faz o bem. Faz o bem. O seu primeiro emprego foi aos 13 anos. Foi. Meu pai, minha família, assim, eles me controlavam um pouco. Eu sempre gostei de sair, de passear, de estar no meio das pessoas. E eles me controlavam um pouco, assim, posso ir ali? Filha, puxa, não tenho dinheiro agora. Eu falei, então vamos acabar com essa história. Meu pai era protético, ele trabalhava com muitos professores na época. E eu fui trabalhar com um professor universitário de odontologia, montava aula. Na parte acadêmica, eu auxiliava nessa parte acadêmica. E então, assim, já comecei a ganhar meu dinheiro, amei a independência, né, que o fato da gente ter uma profissão, de ter um trabalho traz.
E não parei mais, fiz várias coisas. Meu pai queria muito que eu fizesse odonto, mas o direito já era uma coisa que vinha crescendo no meu coração, acho que desde sempre. Sim, desde a juventude. Desde a juventude. Eu me indignava muito com as coisas, eu via as coisas erradas, eu não me conformava. Eu queria ajudar as pessoas que eram injustiçadas. E meu pai brincava, ele falava que eu era a defensora dos frascos e comprimidos. Comprimidos. Você sempre quis ser advogada ou passou pela cabeça outra profissão, jornalista? O jornalismo ele veio depois, né? Mas eu sempre quis ser advogada. E quando nós brincávamos, eu brincava de júri, já assim, pequena. Eu era bonequinha advogada, eu punha as bonequinhas sentadas. Tem criança que brinca de professor. Sim. Né? Eu brincava de advogada. Sim. E na época de casinha, né? Brincava de casinha, né? Isso, E então foi uma faculdade maravilhosa que me abriu muito a cabeça, acho que abriu as portas do mundo para mim, o direito. E eu sou muito realizada por essa escolha. Hoje faço parte de várias comissões, faço palestras, onde eles me chamam eu vou, pro bono mesmo, porque eu acho que compartilhar o conhecimento num país com tantas desigualdades, onde nós tivemos tantas oportunidades, é uma missão muito bonita. E é mesmo. Você foi secretária executiva em 2 empresas italianas. Fui. Depois, então eu nunca parei de trabalhar. Na época, olha como eu sou já de um RG antigo, né? Na época era o 2º grau, hoje é o ensino médio. Eu fiz o ensino médio profissionalizante em secretariado executivo e fui trabalhar primeiro na Pérsico Pisamilho. Eu era secretária do diretor de informática, então não tinha muito computador, mas eu já tinha familiaridade com ele, porque nós tínhamos os sistemas internos de emissão de nota, disso tudo, todo mundo tinha um computador, eu já comecei a mexer com eles. E de lá eu fui para Getoflex Metzler, que havia sido comprada pela Pirelli. Nas 2 empresas tinha aula de italiano, eu ficava até tarde nas aulas de italiano para aprender o idioma. Foi muito bom. As 2 experiências. Fala italiano, então, correntemente. Fala italiano. Eu sou casado com uma italiana. Que é vero. É vero. Bravo. É vero. Bravo. E do sul da Itália, hein? Para você, qual é o papel da empatia e da escuta na prática jurídica? O advogado, acho que nós somos o primeiro juiz de todas as causas. Então, quando o cliente chega para nós vamos avaliar se nós temos uma causa judicial ali. E o advogado ele tem que se aproximar do cliente. Fausto, ninguém vai procurar um advogado feliz. Todo mundo vai até os escritórios, com problema. Sempre com problema. Então, assim, acho que empatia com aquela pessoa que está ali abrindo o coração. Seja um problema, enfim, de família, um problema empresarial. Eu faço... as minhas áreas de atuação, elas são muito ligadas à intimidade das pessoas, família e saúde, né? Então, ouvir aquela pessoa, reservar um tempo para você ouvir aquele cliente, né? Sem pressa, dar a oportunidade dele fazer. Conhecer falar, melhor, exato, e fazer uma análise fria, se existe um processo judicial ali. Hoje nós vemos muitas demandas, o judiciário está abarrotado, muitas demandas que não têm um fundamento muito forte. E aí você prolonga o sofrimento do seu cliente. Eu acho que o primeiro contato tem que ser uma escuta ativa, empática e uma análise. Porque muitas vezes a pessoa ela busca um processo como uma forma de uma compensação emocional. Mas não é por ali que ela vai obter essa compensação. E o advogado ele tem que ser muito firme ao posicionar-se e dizer isso. Principalmente as questões de família. Muitas vezes elas aprofundam o litígio ali entre pai e mãe de crianças. E o advogado, principalmente o advogado de família, ele tem que ter em mente que ele está lidando com vidas, né? E é importante... Hoje, o tempo está passando muito rápido, não sei se você tem essa sensação. Tenho.
É a coisa mais importante que nós temos, mas ao ouvir um cliente, você tem que estar ali para ele, você tem que ter tempo para aquele ser humano que confiou em você para compartilhar uma questão tão íntima e pessoal. O seu escritório onde é? É na Nações Unidas, no Rocha Verá. Ah, Nações Unidas, na Marginal. É ali do lado, isso, do lado do Shopping Morumbi. Ah, do lado ali pertinho. Isso, eu tô ali. Aqui, o local é muito bom. Muito bom, é de fácil acesso, né? E tem facilidade. E pertinho do shopping, deve ser uma alegria, né? Sabe que nem dá tempo, né, Fausto? Não dá, né? Mas é gostoso, às vezes, você sair, almoçar, olhar uma vitrine e depois voltar para trabalhar. Lógico. Curtir um pouquinho a vida, né? Sim. A doença do seu pai foi o ponto de partida para a sua atuação no direito de saúde? Foi uma virada de chave, Fausto. Sim. Quando eu fui procuradora do Estado, e na época não havia defensoria, eu já fazia procuradoria de assistência judiciária. Então, eu lidava muito com aquelas pessoas com poucos recursos e que tinham questões importantes para levar no judiciário. Ali eu já comecei a fazer família e saúde, né? E entre outras questões envolvendo imóveis e tal. Mas o meu pai, que era um diabético muito tigrão, você tem uma ideia, Fausto? Ele abria a latinha de leite condensado e corria para o quarto, trancava a porta e tomava a latinha. Nossa. Fumava muito, 4 maços. E era diabético? Diabético. 4 maços de cigarro por dia. Não tinha juízo? Nenhum. Vinha de uma geração que achava que ele era um super-homem. Ele se achava super-homem. Sim. E teve um problema vascular muito sério. Relutou em fazer essa amputação. Então, nós ficamos muito tempo internados. Foi um ano, assim, de luta, a gente se revezando no acompanhamento. Período difícil, né? Muito. Quando finalmente ele fez câmara hiperbárica, tentamos de tudo para não fazer a amputação. Por fim, não teve jeito, ele se rendeu, fez a cirurgia e ele já estava muito debilitado. E ali foi a minha primeira ação judicial para conseguir o home care para o meu pai. Então, nós saímos com o home care. Como eu fiquei muito tempo no hospital, eu fiz amizade com todo aquele corredor. Então, era um corredor de doenças mais crônicas, de pessoas em condições mais severas. E aí você começa a ver a situação de um, de outro. Ali mesmo, eu já comecei a advogar, fazer uma coisa para uma coisa para outra, uma cirurgia que o convênio não queria liberar, sabe, uma medicação, home care para duas pessoas que estavam bem debilitadas. Ali eu comecei a atuar mais profundamente na área de saúde. Já brigando com convênio, etc. Isso. A gente sabe que tem uma questão envolvendo a saúde que ela extrapola o individual. Porque se inviabilizado o sistema de saúde, né, todos nós seremos prejudicados. Cada ação judicial contra o plano, eu aumento a sinistralidade, o que ao final de um período é considerado lá naquele cálculo atuarial que vai fazer os reajustes. Mas, assim, algumas questões, elas realmente precisam ser judicializadas. Muito se critica a judicialização, mas elas, passando por aquele filtro que eu te falei do advogado, né, de avaliar se tem ali realmente uma ação, a maioria delas é realmente necessária, porque quando falha o sistema de saúde público, e aqui não é uma crítica, Fausto, eu acho que o SUS, ele, enquanto conceito, ele é maravilhoso. Né? Ele é uma referência mundial. Mas nós esbarramos na falta de verba, na má gestão de alguns recursos, no número de pessoas. É muita gente. Muita. Quando passou a ser... com a nossa Constituição, né, nós tivemos a universalidade do sistema de saúde, isso ampliou bastante. O custeio, ele não alcança o uso do sistema público. Mas ele é sensacional, ele funciona. Imagina a gente hoje sem o SUS, como seria? Então, eu me lembro que quando eu era mais nova e não tinha universalidade, as pessoas que não tinham um vínculo de emprego, elas tinham que recorrer às santas casas, por exemplo. Só quem tinha o custeio podia usar o sistema público de saúde. Recentemente, eu atendi um refugiado, ele tinha sido atropelado, e foi atendido no sistema, foi socorrido no HC, para você ter uma ideia, Fausto. E quando ele saiu de lá e não tinha R$1 para ele pagar,
nenhuma conta, ele não se conformava. Ele falou, mas doutora, como assim? Eu fui atendido, fui operado, as pessoas me acolheram, me trataram super bem, e eu não tenho uma conta de hospital para pagar? Aí eu falei, pois é, aqui é assim que funciona, é a universalidade, todo mundo tem atendimento. Você deve ter muita briga também pelo tempo que as pessoas levam para serem atendidas, né? Tem muitos casos de cirurgias Marca que são para daqui urgentes. 6 meses, daqui Sim. 1 ano. Então, tenho muito caso de cirurgia que não pode esperar tanto, principalmente envolvendo câncer. A pessoa não pode esperar 6 meses. Não. A doença está ali avançando Morre sem antes. dó, né? É. Então, temos, sim, muitos pedidos pedindo que a cirurgia seja realizada num período breve, porque aquele paciente não pode esperar. E normalmente ganha a causa, né? Sim. O que determina o êxito ou não de uma ação desse tipo, Fausto, é a necessidade do paciente. Então, assim, hoje nós temos vários temas do STF que fizeram uma análise de toda essa questão do sistema público. Então, por exemplo, para eu pedir uma coisa contra o SUS, leia-se aí Estado, União ou município, eu tenho um caminho maior para percorrer. Isso é bom, porque já é um filtro. Então, tem que ter tentado tudo antes, tem que ser uma única alternativa terapêutica. Se ele não está registrado, ele tem que estar validado por literatura médica, comprovação científica. O médico tem que, no relatório dele, esclarecer muito bem qual caminho ele já percorreu até ali. Laudos bem feitos, bem né? feitos, Então, hoje, a caneta do médico não tem mais tanto poder. Ela tem que estar associada a uma série de outros requisitos para nós conseguirmos. Mas é possível ainda. Tem muita gente falando, não, acabou, não é assim. Dá para pedir. Nós temos que organizar melhor, nós temos que demonstrar muito bem nossos fundamentos. Por falar em Santa Casa, lá em Santo Amaro tem a Santa Casa, Tem. né? Antigamente era cidade. Então, acabou ficando bairro com Santa Casa. Exatamente. Então, nosso estado tem 2. Tem a grande aqui, tem a nossa lá em Santo Amaro. A nossa cidade, aliás. É. Porque Santos tem... Todo o interior tem Santa Casa. E são sempre, as pessoas sempre bem atendidas, né, na medida do possível. Sim, né? Acho que dentro daquela limitação material que os médicos têm... Porque, veja, Fausto, você acha que alguém nessa vida vai fazer 5 anos de medicina, depois mais 2 de residência, depois mais, sei lá, que especialização ela vai fazer, para não atender bem um paciente? Né? Esses profissionais, eles são vocacionados. Né? Assim, é um chamado especial que eles têm. São. Ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou prejudicar um paciente. Então, o profissional do direito, ele também tem que ter esse olhar. Né? Se aconteceu alguma coisa errada ali, vamos apurar direito. O que aconteceu? Foi o médico, porque tem muitas ações, erro médico. Às vezes, o erro nem é do médico, pode ser de uma outra pessoa da equipe. E às vezes não teve erro, teve uma falta de condições materiais ali de atendimento. Valéria, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque dias atrás aconteceu aquele problema no Rio de Janeiro, onde morreram tragédia, né? mais de 120 pessoas, inclusive policiais, né? 4 policiais. Qual é a sua opinião sobre a questão da segurança que a gente está vivendo? Ou insegurança? Insegurança. Né? Nós temos um problema crônico que ele precisa ser seriamente enfrentado. O Rio de Janeiro, né, aquela cidade linda, maravilhosa, com tanta gente boa que mora, inclusive, nessas comunidades. Né? Na comunidade não tem só traficante, não tem só bandido. Exatamente. Tem muito pai de família que mora ali porque não tem possibilidade de morar em outro lugar. Sim, aqui em São Paulo eu conheço vários. Pois é. A minha assistente lá de casa, ela mora numa comunidade. É uma das melhores pessoas que eu conheci. Então, essa questão ela tem que ser severamente enfrentada. O crime organizado, ele está ganhando um corpo que está fugindo do controle. Nós vimos aqui na nossa Faria Lima também, né, que é um ponto de empresas internacionais, de pessoas muito bem-sucedidas, e nós estamos vendo o crime organizado ali se envolvendo. Tiros ali em frente à Baleia, porque alguém que trabalha ali estaria devendo para agiotas do PCC. E o Rio de Janeiro, ele tem esse problema crônico com o tráfico.
as comunidades foram crescendo, o Estado não consegue ingressar nessas comunidades. Não é a primeira vez que nós temos um conflito, mas esse extrapolou todos os limites do razoável, né? Nós ultrapassamos o número de mortos do Carandiru. 111 no Carandiru. E aqui já deu 129. 120, aqui. Então, assim, é mais um marco vergonhoso para a nossa história. A União precisa se aliar ao Estado, né? O Estado do Rio de Janeiro sozinho, ele não vai conseguir. E precisa haver um planejamento estratégico com relação a isso. Nós temos tantas pessoas que são muito bem formadas na área de segurança. Tem que haver uma atuação conjunta para que haja uma repressão ao crime organizado sem essa proporção. Porque naqueles corpos enfileirados que nós vimos naquelas fotos que foram divulgadas, tenho certeza que tinha gente inocente ali. Foram muitos policiais mortos, né? Tem o outro lado também, o policial que sai de casa, que larga a família sem saber se vai voltar. Então, e, infelizmente, aquilo também foi usado politicamente, né? Foi também, Fausto. Expuseram as pessoas mortas, fizeram sem nenhuma dignidade. Sem nenhuma... Exatamente. Muitas sem roupa, inclusive, tiraram a roupa. Aí já continua aquela questão do nós e eles. Sim. Não é que é um atraso para o nosso país. Sem dúvida. Eu aposto com você, Fausto, que os grandes, as cabeças do crime organizado não estavam naquela época. Não. Claro que não. Então, daqui a pouco, nós vamos ter um outro exército, né, do crime organizado. E o que nós vamos fazer? Vai virar um partido político. Vai. Eu tive aula, Fausto, quando eu me preparava para os concursos, com o professor Walter Fanganiello Maierovitch. E ele é sensacional, né? Foi desembargador no Tribunal de Justiça, não sei se ele já se aposentou. Sim, famoso. Naquela época, 1900 e bolinha, ele estudou profundamente a Operação Mãos Limpas na Itália. E ele, naquela época, falava, nós um dia vamos ver como na Itália o crime organizado colocando seus tentáculos no judiciário, executivo e legislativo. Então, ele fez, enfim, ele profetizou, e nós estamos aqui vivendo esse momento muito triste da história do nosso país. O problema é o futuro, né? Pois é. Que rumos nós vamos tomar? A Cidade do México conseguiu controlar? Eu me lembro que uma época a Cidade do México era um lugar intransitável. Nova York era um lugar que tinha um ambiente absolutamente violento. O prefeito conseguiu controlar. Na própria Itália, né? Na Itália. A máfia italiana. Sim. A Operação Mãos Limpas conseguiu segurar, coibiu. Ainda existe, a gente sabe. A Colômbia. Então, assim, nós temos exemplos no mundo que é possível fazer uma atuação efetiva. Por que você considera o direito à saúde como uma das áreas mais humanas e desafiadoras da advocacia? Porque ali, Fausto, o bem jurídico que está sendo tutelado, ele não tem substituição, é a saúde e a vida das pessoas. E o que aquece meu coração, é essa minha atuação na área de saúde. Eu fico muito feliz cada vez que eu consigo uma tutela de urgência, que eu vejo que um cliente conseguiu medicamento, conseguiu se operar. As pessoas, elas estão ali com a vida delas em risco. Muitas vezes, olhando redes sociais, por exemplo, nós nos deparamos com algumas publicações assim, para ele não deu tempo. E quando o cliente chega no escritório, nas ações de saúde, a grande corrida é que faça dar tempo para aquela pessoa, né? Que consigamos, com relação àquela pessoa, fazer a diferença entre a vida e a morte, ou uma sequela. É uma área muito boa de trabalhar, muito gratificante, e os desafios são esses que eu te coloquei. Nós temos a questão da saúde pública, que tem os seus limites orçamentários, o judiciário cada vez mais tentando atuar com assertividade nessas ações, por conceder realmente o que é necessário. E nós temos, na saúde suplementar, as brigas com empresas que são verdadeiros poderios econômicos. E que tem todo o tempo do mundo para discutir.
né? Eles não têm a pressa que os nossos clientes têm. Então é muito difícil, são muitos recursos, agravo em cima de agravo, recorrem até o STJ, mas ainda assim vale a pena. E o que é a vida para você? Puxa, é um presente, né, Fausto? Que coisa maravilhosa que é a vida. É. Né? Assim, todo dia eu acordo e eu agradeço. A gente acordar, ver o mundo que está ao nosso redor, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, conhecer pessoas diferentes, conhecer novas histórias, trabalhar, né? Eu acho que o trabalho ele tem que ser um prazer. Eu nunca vi na minha vida o trabalho para mim foi uma obrigação. Né? E ainda ter a oportunidade de trabalhar ajudando e modificando a vida das pessoas. A vida é esse presente que eu tento levar com leveza, com alegria, mesmo às vezes diante das derrotas aí do judiciário, uma coisa ou outra que não nos agrada, tentar ver sempre o copo meio cheio. Aproveitando a deixa, é a felicidade. Ai, a felicidade, Fausto. A felicidade é essa oportunidade de estar aqui com você hoje, de estar aqui conversando, saber um pouco de você, ver os nossos pontos de convergência. Hoje eu já soube um pouco mais sobre o artista que fez aquela obra, já saio daqui com uma lição de casa, vou ver o que mais que ele fez e quero visitar. Sim. E então é isso, a felicidade. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Sou cercada de pessoas boas, de amigos, de colegas de trabalho, da minha família. Tenho um namorado maravilhoso. Agora agreguei a família dele à minha, o Silvio Scaliuzzi, e vivo cada momento com muita alegria. Temos uma foto dele aqui, do seu atual companheiro. Isso. Aí, uma pessoa maravilhosa, advogado também, Fausto. Também comprometido com um bom direito, em ajudar as pessoas. Que bom. A gente precisa de pessoas assim, né? Isso. O mundo precisa. Não é só o Brasil, o mundo. O mundo. Como lidar em processos em que a vida do cliente depende da agilidade jurídica? Complicado, né? Porque olha só. O cliente chega... Depois eu quero falar do portal. Tá. O cliente chega com uma questão urgente. Às vezes, eu atendo à tarde, eu adentro à noite preparando a ação, já distribuo à noite, para no dia seguinte já correr atrás do juiz. Então, é um trabalho que... Esse é desgastante, né? Porque o judiciário, ele é... Todo dia, centenas, milhares, milhões de processos distribuídos. Então, o que faz a diferença, eu acho que na vida do cliente e na nossa, é você ter uma atuação proativa. Distribuir, no dia seguinte eu já estou lá no cartório. Preciso falar com o juiz, a gente tem que entender como que nós podemos fazer o sistema funcionar ao nosso favor. E nunca, Fausto, nunca, eu pedi uma audiência com o juiz para tratar de algum assunto urgente e eu não fui atendida. Nós temos nossas prerrogativas, mas eu nunca precisei brigar por elas. O judiciário sempre me tratou com respeito, sempre me ouviu. E nas ações em que eu tinha essa urgência, eu consegui uma resposta do judiciário. O seu trabalho como procuradora do Estado, lembra de alguma fase que você gostou muito? Não? Olha, era muito bacana. Nós tínhamos os plantões semanais, né, para atender as pessoas. E eu sempre fui muito, enfim, acho que acolhedora. Então fazia umas filas gigantes no dia do meu plantão. E alguns colegas ficavam enciumados, né? O seu plantão tem mais gente. Eu falava, acho que é o dia da semana que é mais fácil para eles virem. Não era, é porque eu tinha mais paciência para escutá-los. E tinha muitos casos, Fausto. Guarulhos também é muito grande, é uma cidade grande, tem as periferias. Eu tinha muitos casos de mães que às vezes andavam 10, 12 quilômetros a pé para ser atendida na procuradoria para pedir alimentos para um filho. E eu atendia. No dia do meu plantão, eu já levava um monte de sanduichinho de casa. Levava sanduichinho, levava suquinho. E levava todinho, né? Que era o que nós tínhamos de caixinha, assim.
E eu fazia questão de saber de onde a pessoa tinha vindo, como ela tinha vindo, que horas que ela tinha saído. E quando era assim no meio da manhã, as pessoas normalmente ficavam, depois de mim elas passavam pelos estagiários, entrega de documento. A gente fazia uma pausa para o lanchinho e todo mundo comia. E isso era uma coisa que era tão gratificante para mim. Eu sentava com todo mundo ali, a gente comia um lanchinho e eu via que talvez aquela pessoa tivesse andado muito, ou que talvez fosse a única coisa que ela ia comer. Com certeza, com certeza. Então, eu ajudei muita gente lá na Procuradoria. Eu tenho gente que me manda mensagem até hoje. Quantos anos de procuradoria? Eu fiquei de 94 a 2002. 94, 2002. 2002. 2002. Um aniversário meu, isso foi muito marcante. E nesses lanchinhos, uma vez eu comentei que eu gostava de doce de leite condensado. Veio uma senhora muito simples, com uma latinha amarrada com um lacinho, que ela tinha cozinhado desse de leite para mim. Então, são leite condensado. Né? São assim, essas pequenas coisas que me marcaram muito. Sim. Às vezes os gestos como esse marcam muito mais do que gestos enormes, maiores, né? Sim, enormes. Um assunto bem pessoal. O seu divórcio do primeiro casamento foi um divisor de águas na sua trajetória? Foi também, Fausto, foi sim. Porque eu já fazia família, mas depois disso, eu acho que eu me tornei uma advogada muito melhor, mais empática. Porque uma coisa é a gente conhecer o direito, a gente saber os desdobramentos processuais. Outra coisa é você entender o que aquela família está passando. Né? Eu tive 10 anos de litígio. Né? Meus filhos eram menores, eles sofreram muito. Então, hoje, quando eu vou atuar num processo de direito de família, eu não sou aquela advogada que fica falando, vai fazer boletim de ocorrência. Assim, muitas vezes, num primeiro momento, Fausto, a gente realmente tem que judicializar. Você tem que ingressar com todas as medidas que você precisa, de repente até para trazer aquela outra parte para o chão. Olha, não é bem assim, né? Você está errado. Vamos conversar? Porque nada vai apagar o que a família passou durante esse litígio, o que as crianças sofreram. E eu falo muito para os meus clientes, sejam eles homens ou mulheres, a grande maioria é mulher, blinde o seu filho. Eu estou até pensando em escrever um manual de blindagem dos filhos no processo de divórcio. Sim. Porque as crianças sofrem demais. E aí não adianta você ganhar uma ação judicial, você ter um enorme acréscimo patrimonial, nada disso vai pagar o sofrimento. Então, o judiciário muitas vezes é necessário, mas o advogado de família, ele tem que ter um olhar diferente. Ele tem que saber que ele está lidando com questões muito profundas, com vidas, né, com uma família ali, ainda que ela tenha se separado. Olha, nosso grupo tem um portal chamado Orbis News. É um portal só de artigos de personalidades e notáveis. Eu gostaria muito de poder contar com artigos seus. Já está convidada. Ai, Fausto, muito obrigada, que honra, viu? Muito obrigada. Gostaria muito da sua participação no Orbis News. Muito obrigada. Qual é a proposta da campanha O Divórcio Não É o Fim, a Família Continua? Isso, eu ia entrar nele exatamente agora. Na Comissão do Direito das Famílias e Sucessões da OAB de Santo Amaro, nosso presidente da OAB de Santo Amaro é Alexandre Fante. Alexandre? Fante. É a segunda gestão dele, ele faz uma gestão sensacional. A nossa OAB é uma OAB aberta, inclusiva, atenta às questões sociais, e ele apoia muito as comissões. A presidente da comissão de família é a doutora Tere Jaqueline, que também é uma profissional admirável, uma mulher incrível. E essa campanha foi ela que lançou. O divórcio não é o fim, a família continua. E nós divulgamos isso muito, fazemos questão de levar em cada palestra, falar da nossa campanha, porque o papel também do advogado é garantir que aquela família não saia destroçada. Houve o fim de uma união, de um casamento, mas assim, para sempre aquele casal vai ter aqueles filhos em comum. Eles vão
vão conviver, eles vão se encontrar Sim. nas formaturas, Claro. na primeira comunhão, É por aí mesmo. nos casamentos, quando o netinho nascer. Então, a importância de fazer uma condução garantindo não a divergência, mas a unidade. E esse é o objetivo da nossa campanha, que é apoiado por magistrados, pelo Ministério Público. Ela já se expandiu aí, Brasil afora. Nós temos 2 expoentes no direito das famílias, que é o professor Rolf Madaleno, ele toma café com a nossa canequinha, o professor Rodrigo da Cunha Pereira também. A Priscila Agapito, que é uma tabeliã sensacional aqui de São Paulo, ela tem a plaquinha lá no tabelionato, foi lá que eu tirei a foto. Então, agora que você já conhece, Fausto, você vai prestar atenção e você vai ver muitos banners nossos espalhados por aí. Que coisa boa, que coisa boa. Esse livro, além das jurisdições, Advocacia Internacional na Era Digital, já foi lançado esse livro? Foi lançado em agosto. É uma obra coletiva. Mostrar aqui para os nossos espectadores. Obrigada. É uma obra coletiva. Ele foi lançado pela GB Editora, da Gabriela Barreto. Eu sou coordenadora desse livro, junto com a Celeida Laporta, que é uma colega muito especial. E a nossa intenção foi reunir pessoas que atuam no direito internacional, cada uma escrevendo sobre um enfoque. E com o seguinte olhar, Fausto, o mundo, né, ele é globalizado. E o direito, ele não pode ser contido numa fronteira. O advogado, ele tem que abrir os olhos dele, expandir, que ele tem uma possibilidade de atuação profissional no mundo inteiro. E os colegas, eles também têm que se associar para que isso aconteça, né? Eu faço bastante direito internacional. Agora, eu não vou me meter a fazer nada, primeiro porque eu não tenho a licença, mas porque eu não conheço a lei. Eu tenho que estar cercada de colegas competentes. Muitas vezes eu tenho um cliente que casou aqui, mas tem patrimônio fora, ou um inventário que tem patrimônio fora. Eu escrevi sobre sequestro internacional de crianças. A pessoa vai embora, normalmente a mulher vai embora, se casa lá fora, achando que encontrou um príncipe. Quando ela vê, a vida dela está lá mais difícil do que estava aqui. E aí tem essa questão dos filhos, né? Ou a pessoa está aqui e o marido ou a mulher, enfim, pega o filho e some. Momentos difíceis, muito difícil. E aí nós precisamos ter uma rede, né? Uma rede de colegas, de profissionais competentes. Tem a questão dos contratos, né? Os contratos internacionais. A inteligência artificial, ela também está mostrando que o mundo não tem fronteiras. O direito digital, o direito migratório, que lida com a mobilidade humana, e essas questões envolvendo nacionalidade, cidadania. Muitas vezes você age como uma psicóloga também, né? Sem dúvida, Fausto. Eu acho que o advogado, ele acho que isso faz parte da nossa atuação. Essa escuta, ela tem que estar inserida diariamente no contexto da nossa profissão. O advogado não pode ser um técnico jurídico, porque ele lida com pessoas. Você afirmou que o advogado familiarista precisa olhar para além do direito. Isso. Ele precisa ver o contexto em que essa discussão está inserida. Quando acaba o afeto, Fausto, as pessoas mostram normalmente o pior de si. Então, muitas vezes... É o amor ou o ódio, o ódio, é assim, aquela linha tênue, né? Então, principalmente porque eu passei por isso, e eu sempre falo, eu tenho visto isso nos jovens casais e fico muito feliz. Eles conversarem desde o início do relacionamento sobre questões patrimoniais, como nós vamos gerir nossa vida, que regime nós vamos escolher, porque o que é combinado não é caro. Se as pessoas combinam as coisas na vida delas, enquanto existe paz, fica tudo muito mais fácil. Porque com o litígio instalado, elas não conseguem fazer a medida exata. Elas estão discutindo questões patrimoniais, mas no fundo elas pensam. A mulher, né? Poxa, mas eu dei meus melhores anos, eu dei minha juventude nessa relação. Ou o homem, mas eu banquei essa casa, eu paguei a cirurgia plástica dessa mulher. Então, as discussões, elas são emocionais. Muitas vezes eu encaminho meus clientes para fazer terapia. Eu falo, olha,
esfriar a cabeça. Eu consigo te ajudar até aqui. É. Né? Mas vai cuidar de você para você sair melhor, inteiro desse processo que a gente vai enfrentar. Quais foram os maiores desafios de atuar nessa área do ponto de vista técnico e humano? Na área de família, nós temos todas as regras, todas as leis. Inclusive, nós tivemos recentemente, Fausto, uma lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora, 2 dias atrás, para incluir o abandono afetivo. Isso é uma grande conquista, é uma questão que a jurisprudência já vinha reconhecendo, mas agora é lei. Né? Explica um pouquinho mais isso. O abandono afetivo? Então, aquele pai ou aquela mãe, não vamos ser sexista aqui, Sim. que paga a pensão, mas não vê o filho, que fala que vai buscar e não vai, que deixa a criança esperando com a malinha na mão na porta de casa e não aparece, que diz que vai viajar e não vai, que não cumpre o período de férias, que fala que vai passar, tem lá a regra de convivência, que o Natal é daquela pessoa e a pessoa não vai. Então, isso gera uma cicatriz eterna. O primeiro caso que nós tivemos de reconhecimento de abandono afetivo foi uma ação do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que o advogado tem que ter essa coragem, né, de criar teses e levar para o judiciário. E ele foi o primeiro caso de reconhecimento de abandono afetivo. O abandono afetivo é uma questão que vem se aprofundando, vem acontecendo com mais frequência. E agora nós tivemos esse reconhecimento para incluir no Estatuto da Criança e do Adolescente a existência do abandono afetivo. E aquele que não paga a pensão? Então, o abandono material. O abandono material ele já é reconhecido como crime, mas o que não traz nenhum resultado efetivo para a vida dessa criança e dessa mãe, né? Aquela criança tem necessidades físicas que precisam ser supridas. Ela tem que comer, ela tem que morar, ela tem que ir para a escola. E aí nós temos os meios de persecução dessa dívida alimentar, né? Pode ser feita a execução pelo rito da penhora, com expropriação de bens, penhora de um carro, de uma casa, bloqueio em conta, e pelo rito de prisão. Os devedores... Tem pai que é devedor contumaz, né? Que assim, ele faz questão de não pagar. E coloca a mãe e a criança numa situação muito difícil. E tem também aquele desempregado, né? Também tem isso. E aqui eu já deixo um recadinho, né? Teve lá uma fixação de um valor de pensão alimentícia em 5 mil reais, 3 mil reais, vai. E o pai ficou desempregado. Ele não está ganhando aquilo. O que ele tem que fazer, Fausto? Ele não pode ficar em casa esperando que chegue essa execução. As pessoas também têm que usar o judiciário a favor delas. Então, assim, se para o pai está inviável, para a mãe, né, para quem paga esses alimentos, se está inviável esse pagamento, ele tem que se antecipar. Ele tem que entrar com uma revisional de alimentos, fazer a prova de que ele não pode pagar. Porque nós também estamos vendo isso. Eu tenho visto muito no escritório. Alimentantes que tinham uma excelente posição profissional, e que ficaram mais velhos e perderam essa colocação, grandes executivos de empresa, e que eles não conseguem se recolocar no mesmo patamar. Né? Não espera a coisa estourar. Vai para o judiciário antes e leva. Olha, minha situação mudou, não é mais assim. Chama aquela mãe ou aquele pai, a outra pessoa que está com a criança, e conversa, explica. Né? Não deixa simplesmente de pagar. Se houve um desligamento, um fim de vínculo, já informa, assim que recebeu a notícia lá do RH, olha, acabei de ser mandado embora, a gente vai ter que rever as coisas. É hora do diálogo, né? Sem dúvida nenhuma. E está acontecendo muito, né? Assim, muitas pessoas... A geração jovem vem aí com toda a garra, com um custo menor de salário mensal ou de investimento, enfim. E a gente tem visto que isso está acontecendo. Como é que você avalia a presença das mulheres no direito? Olha, nós fizemos muitas conquistas, Fausto, muitas conquistas. A mulher, se você pensar que no Código Civil, antes dessa reforma, a mulher, ela adquiria a capacidade civil com 21 anos. E aí ela casava e ela passava a ser relativamente incapaz. Você imagina isso? Ela precisava da autorização do marido para abrir um negócio, por exemplo.
A minha mãe, Fausto, ela não tinha CPF, SIC, né? Não tinha CPF? Não. Eu me lembro, foi um marco isso, acho que eu tinha uns 10 anos quando a minha mãe tirou o SIC dela. Ela usava o mesmo, SIC. o mesmo do meu pai. O direito ao voto, né, as evoluções legislativas e a mulher indo para o mercado de trabalho. Hoje nós temos na advocacia mais mulheres do que homens. Essa equação ela ainda tem que ser encontrada nas profissões, nos cargos públicos, né? Temos bastante, está crescendo, né? Nos concursos, o último concurso, acho que eram 60% de mulheres. Então, assim, nós estamos avançando, nós temos muitas juízas, muitas promotoras. No tribunal, a presença ainda é um pouco menor, né? Ela tem que ser equacionada. Tivemos agora 3 vagas do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo. Duas pessoas nomeadas, uma terceira lista voltou. Então, eu acho que nos tribunais a gente ainda tem que encontrar o equilíbrio. Nos tribunais superiores a presença ainda é tímida. No Supremo hoje só tem uma mulher. Uma né? mulher. Então, e de novo eu digo, não querendo ser sexista, mas eu acho que a mulher, ela tem... O homem, ele é muito objetivo nas suas decisões. E no judiciário a gente também observa isso. Mas a mulher, ela tem um outro olhar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que é uma mulher que vai julgar minhas ações de família, por exemplo. Uma juíza. Então, é importante que essa presença ela aumente nos tribunais superiores. Você se julga feminista, não? Eu acho que se nós pegarmos o sentido literal da palavra, eu me considero feminista. Eu não busco uma supremacia feminina porque eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que não tem diferença. Homem e mulher, eles têm que ser tratados de forma idêntica. E, felizmente, nós tivemos um grande avanço, né? A sociedade avançou muito. Hoje nós vemos que isso se reflete no mercado de trabalho. Nós vemos isso na questão da composição das famílias. As famílias mudaram, né? Hoje nós vemos mulheres com filhos gerados biologicamente através de fertilização in vitro ou adotados, homens igualmente. O ser humano ele tem que ser valorizado, não importa qual a sua opção sexual. Eu tive há 2 dias atrás, num evento de comemoração de 10 anos da Comissão da Diversidade Sexual na nossa OAB de Santo Amaro. Então, 10 anos da nossa comissão. 10 Sim. anos atrás, foi uma briga para conseguir criar essa comissão, Fausto. Eu imagino. Hoje, a gente fala com muito mais tranquilidade sobre isso. As pessoas estão muito mais inseridas, diminuiu o preconceito. Eu não vou dizer que acabou, porque ele ainda existe. Mas esse evento me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre a igualdade sexual, não importa qual seja a opção. É um ser humano, né? Um ser humano ali buscando crescer, buscando viver, contribuir com a sociedade. Que referência você tem no meio que você vive? No direito? No direito. Olha, hoje eu tive alguns marcos, né, assim, na minha vida. Eu fui estagiária do Ministério Público e a primeira promotora com quem eu trabalhei, ela é minha amiga até hoje, é madrinha do meu filho mais novo. Ela foi, acho que, um dos primeiros... das primeiras figuras que me impactaram profundamente. Uma mulher humana, séria, que fazia um trabalho muito bonito. Como é o nome dela? Denise de Oliveira Nascimento, minha comadre. Deixa um beijo para você, comadre. E hoje eu tenho a Nancy Andrighi, que eu admiro profundamente. Né? Ela é do STJ. As decisões dela são lindas, são emocionantes de se fazer a leitura. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que já faleceu, era uma outra pessoa que eu continuo admirando, né? O legado dele aí permanece. Inclusive, eu tenho a alegria de ter escrito um artigo no livro que vai ser publicado em homenagem póstuma a ele. Então, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, o Rolfo Mandalino, são pessoas que eu admiro muito. E no Supremo, nenhum ídolo? Não. Não. Que coisa, não? Não tenho.
Que coisa. No direito médico, Fausto, tem uma médica que eu admiro muito, que é a doutora Rosa Amélia Dantas. Ela é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Ela é de Aracaju, uma mulher que fez medicina bastante tempo atrás, que fez pós-doutorado em Coimbra, e ela está fazendo um trabalho lindo na associação. Olha só os meus tutuchinhos. Os seus gatinhos? São a Gaia, a Branquinha, e o Greg, o Tigradinho. E aqui é a ONG, da qual eu sou voluntária, que se chama Adote um Gatinho. Essa é a nossa festa junina. Onde é? Lá em Santo Amaro? Essa festa junina foi num clube na Vila Mariana. Agora nós vamos ter o Bazar de Natal, dia 30 de novembro, vai ser no Centro de Convenções Rebouças. Sim. E a ONG tem 20 anos. Estas duas moças aqui são as fundadoras. Sim. Elas começaram pegando gatinho, castrando e colocando para doação. Hoje nós temos um número enorme de voluntárias. Nós temos um abrigo com mais de 400 gatos e 18 mil gatinhos colocados em adoção. Você gosta mais de gatinho do que de cachorro? Eu gosto dos dois. Eles são meus primeiros gatos. Eu sempre tive cachorro. Mas na pandemia, e o meu último cachorrinho tinha falecido, meus filhos ficaram muito deprimidos com aquela situação de isolamento social. E aí nós decidimos pegar o primeiro gatinho, que foi o Greg. E os gatos têm um olho maravilhoso, né? Eles são umas graças, Fausto. Se você não convive, eu recomendo. É um outro mundo. Eles são diferentes do cachorro, mas os dois são maravilhosos. Eu gosto dos dois. Dizem que o gato não... Se deixar ele na rua, ele não volta para casa. Ele volta. Tem histórias de gatos que se perderam durante viagem, por exemplo, que o tutor levou para caíram do caminhão. E eles voltam para casa. E tem uma história, né, que meu pai me falava, por isso que eu nunca tive gato. O gato não gosta do dono, não gosta da casa. Não é verdade. Eles são extremamente carinhosos. Hoje as mulheres ocupam cargos com mais frequência, bem diferente do passado, né? O que associa esse avanço? As mulheres hoje ocupam cargos muito mais, em número muito maior do que antigamente, né? Sim, eu acho que é o avanço da sociedade mesmo, né? Reconhecer que a mulher, ela olha só o Jô, querido. Jô Soares. E ela vem conquistando esse espaço. A mulher, ela era criada antigamente, acho que na geração da minha mãe, para cuidar de casa, cuidar dos filhos e ser o suporte emocional do marido. E hoje nós vemos que ninguém precisa se escorar em ninguém. E os dois podem caminhar juntos, né? Construir juntos, cuidar dos filhos juntos e avançar juntos. A mulher, ela tem o papel dela. Ela não precisa ser mais coadjuvante de ninguém. Isso vem sendo reconhecido, graças a Deus, em todos os nichos. Como é que foi essa entrevista com o Jô? Eu conheci o Zacarias Pagnanelli, que foi diretor da Record e é o CEO desse portal para onde eu escrevo. O Jô estava lançando uma peça à noite de 11 de janeiro, que ele falava sobre um caso real de um assassinato. E esse portal ganhou alguns convites e me pediu para comparecer na coletiva de imprensa. O Jô, muito querido, muito acessível, ele foi muito divertido. E eu fiz algumas perguntas para ele, falei que eu era advogada. Aí ele falou, advogada, vem aqui tirar uma foto. E eu fui. Ele era assim mesmo. Aí ele falou, você vai ganhar um beijo do gordo. E ele me convidou para a estreia. Essa peça tinha um júri. Eu fui nessa peça com meu filho mais novo. E aí ele pediu que eu me identificasse quando chegasse. Ele colocou meu filho no júri. Foi muito legal, muito. Que bom. Ele era incrível. Que boa lembrança dele, né? Muito. Valéria, chegamos ao final do programa. Passou tão rápido. Passou bem rápido. É sinal de que o papo foi muito bom. Obrigada, querido. Peço que você se despeça. E fica já o convite para uma nova vinda aqui ao programa e também para escrever
pro nosso Orbis News. Vou escrever nosso para o portal. portal. Com muita alegria. Tá bom? Obrigada. Eu agradeço a toda a equipe. É uma alegria estar aqui com vocês. Posso só dar um recadinho bem rápido? Claro. Vou convidar todo mundo para entrar no Instagram e conhecer o nosso projeto de apadrinhamento afetivo. Dá o endereço. Projeto Abraço. Projeto Abraço. Abraço. Isso. Sim. Numa outra ocasião eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. Perfeito. Muito obrigada, Fausto. Uma alegria estar aqui com você. Obrigada a toda a equipe. Um beijo para todo mundo. Tá vendo? Gostaria de continuar, mas o tempo acabou. Então, eu fico muito grato com a audiência de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.